Os dois primeiros livros que li de Tolstói foram as obras Anna Karenina e Guerra e Paz. Longos, com tramas densas, envolvendo fortes questões morais que afligem a humanidade desde sempre, associadas a um pano de fundo histórico, cultural e sociológico. Em Guerra e Paz, Tolstói vai mais longe, agregando elementos de sua filosofia da história. Depois, li A Morte de Ivan Ilitch, uma novela que se centra no tema profundo e delicado das reflexões de um moribundo atormentado pela morte que vê cada vez mais próxima, sugando pouco a pouco um Ivan amargurado enquanto vê que sua família, amigos e conhecidos preparam-se para ocupar o vácuo de sua existência neste mundo sem se importarem com ele. Enquanto observa à distância e impotente o que se passa, é confrontado com a morte como tabu e não como destino inescapável. A doença e o sofrimento se agravam e ele começa a refletir sobre sua jornada a partir da esfera profissional, que para Ivan era o centro de sua existência. Mas algo muda nele ao perceber a abnegação de Gerasim, um servo simples e fiel que realmente se importa com ele para além do status profissional, da riqueza pessoal ou da reputação familiar. Após concluir Anna Karenina em 1878, Tolstói tem uma crise de consciência em relação à própria obra e ao propósito de sua literatura, ao ponto de afirmar que sua produção literária até ali era fruto de vaidade, interesse mesquinho e orgulho. Do alto dos seus 50 anos de idade, numa trajetória marcada pelas culpas advindas da origem aristocrática, da juventude de excessos envolvendo álcool, jogos de azar e prostíbulos, ele redireciona seu interesse artístico aos contos populares de cunho moral mais pronunciado, rejeitando a cultura livresca para abraçar a cultura popular, valiosa pela espontaneidade e naturalidade. Ao me deparar com a coletânea de contos de Quanta Terra Precisa um Homem, a expectativa era encontrar um Tolstói tão complexo quanto sua novela e calhamaços em versão degustação. Não só pela minha experiência pregressa com suas obras mais famosas, mas por desconhecer os conflitos e dilemas que o fizeram repensar sua atividade enquanto escritor e o papel de sua literatura. Iniciada a leitura, verifiquei que os dois primeiros contos possuem a carga moral característica do autor, mas com uma linguagem mais acessível e pouco descritiva ao ponto de, para mim, facilmente se encaixarem numa introdução de Tolstói para crianças. O primeiro, Do que Vivem os Homens, conta a história de uma família paupérrima de uma gélida e isolada choupana na Rússia, que mal tinha a vestimenta mínima para aguentar o inverno rigoroso, tanto que o marido e a esposa se revezavam no uso do único casaco ao sair de casa. Após economizarem e terem alguns devedores a cobrar, decidem que chegava o momento de Simon, o esposo, ir à cidade levando os 3 rublos guardados em casa, que somados aos pagamentos em haver de clientes do seu ofício de sapateiro, seriam suficientes para comprar a lã necessária para a confecção de um casaco extra. As coisas acabaram não ocorrendo conforme o esperado e no trajeto de volta para casa, Simon encontra um estranho nu sentado na lateral da igreja, de quem se apieda e decide ajudar. Tolstói consegue segurar bem o mistério até o fim do conto, que entrega uma lição sobre partilha, missão e fé. No segundo, 3 perguntas, temos uma mini parábola sobre um rei que, desejoso de obter sabedoria, passa um dia com um ermitão, experiência que ultrapassa a mera retórica para que ele de fato aprenda, na experiência direta, o que veio buscar ali, transformando-o. No terceiro, A Cafeteria de Surat, a partir de uma simples pergunta numa conversa travada em um famoso e bem frequentado ponto de encontro de viajantes originários de vários povos, cada qual adepto de correntes filosóficas, experiências de vida e religiões distintas, se desenrola um curioso debate com base nessas perspectivas individuais sobre a existência de Deus. Neste conto, Tolstói introduz pontos que para uma criança precisaríamos fornecer explicações adicionais para ser bem compreendido, como, por exemplo, a causa primeira, um conceito da metafísica que busca investigar o primeiro movimento que origina um fenômeno. O quarto conto, De Quanta Terra Precisa o Homem, foi publicado em 1886, mesmo ano de a morte de Ivan Ilitch, e parte da tentação diabólica através da soberba para instigar em um camponês a ganância. Daí advieram discórdia, inveja, cobiça e, por fim, mostrou-se de quanta terra, afinal, precisaria aquele sujeito.
Para os pais que já incentivam o hábito da leitura nos seus pequenos, entendo que este livro é muito adequado ao propósito de oferecer educação moral por meio da literatura, além de, claro, apresentar aos filhos um dos grandes autores de todos os tempos. Mas se acaso você que me ouve vem ponderando sobre a importância de ajudar os filhos a darem os primeiros passos na literatura e não sabe exatamente por onde começar, recomendo com segurança a coletânea que resenhei. Textos curtos, linguagem simples e direta que vão proporcionar enriquecimento do vocabulário e do imaginário, bem como alguns aprendizados morais importantes. Para você que ficou até o final, não deixe de curtir o vídeo e inscrever-se no canal. Até breve!